bom dia a todos. Meu nome é Jordana Mota, eu sou nutricionista, especialista em atenção da saúde da mulher e da criança, do grupo materno infantil, mestre em nutrição e saúde e doutora em ciências da saúde. E hoje nós vamos falar sobre câncer de mama e os mitos e verdades que estão relacionados a este tema, ao câncer de mama. A maioria dos aspectos que eu vou abordar dentro dessa aula, vocês podem encontrar com maior abordagem, mais especificação, que pode ser enviado para pacientes, quando for o caso de vocês estarem atendendo, pacientes com câncer de mama ou a mulher de maneira geral, neste e-book, Câncer de Mama, vamos conversar, prevenção, acolhimento e cuidado, que foi lançado agora, nesse Outubro Rosa, por nutricionistas que têm experiência em trabalhar com câncer de mama e tendo alguns convidados, profissionais de educação física, mastologista, oncologistas que participaram e também com o depoimento de algumas pacientes que passaram pelo câncer de mama, pelo tratamento do câncer de mama. Bom, embora seja um tema muito difícil, que seja difícil conversar sobre o câncer, falar abertamente sobre câncer pode ajudar a esclarecer mitos e verdades. E por que é importante falar sobre isso? Porque a gente vai aumentar as chances do tratamento da doença. Por quê? Tanto da pessoa chegar ao acesso, de ter o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor, e dela passar pelo tratamento com mais chances de se recuperar totalmente e com menos chances de ter um novo caso de câncer, numa outra mama ou um outro tipo de câncer, tá? Então, quando a gente pensa nos casos de câncer de mama, 1 em cada 3 casos pode ser curado se for descoberto logo no início. Mas muitas pacientes, por medo ou desconhecimento, preferem não falar no assunto e acabam atrasando esse diagnóstico. Por isso, é preciso desfazer crenças, mitos sobre o câncer, para que a doença deixe de ser vista como uma sentença de morte ou um mal incurável e inevitável, certo? Então, nós temos que falar tanto em relação à prevenção, que é possível nós trabalharmos nosso estilo de vida, nossos fatores modificáveis para evitar, para diminuir as chances de termos câncer, inclusive o câncer de mama, e também no tratamento. O diagnóstico ele tem que ser o mais precoce possível, porque quanto mais cedo, mais chances nós temos de sair desse tratamento curada e passar por ele da melhor forma possível. Alguns tipos de câncer, entre eles o câncer de mama, apresentam sintomas e sinais em suas fases iniciais. Então, quando eles são descobertos cedo, eles podem ser tratados a tempo, Quanto antes, melhor. A detecção precoce, ela ajuda a reduzir a mortalidade. Além de reduzir a mortalidade, ela melhora a capacidade da paciente passar pelo aquele tratamento, porque às vezes o tipo de tratamento que ela vai utilizar vai precisar só apenas de não da combinação de vários tratamentos, trazendo melhores resultados nesse tratamento. Então, quais são os sinais e sintomas do câncer de mama, E como que eu posso saber, conhecer? Primeira coisa que a gente fala é que a mulher ela precisa se conhecer, Então, o autoconhecimento ele faz muita diferença, porque se a mama dela mudou por algum aspecto, ela se conhecer vai ser importante para ela saber que tem um nódulo novo, que a cor da mama mudou, que está mais dura e assim vai. Então seria esse primeiro passo, o autoconhecimento. Segundo, a necessidade de fazer o autoexame, E depois a gente fala da mamografia e do acompanhamento ginecológico conforme a recomendação para a idade. Mas eu posso identificar esses sinais, por exemplo, a presença de um caroço, de um nódulo, geralmente que não tem dor, Então, assim, muitas vezes as pacientes falam, mas eu tinha um caroço, mas ele não doía, então eu achei que não podia, não seria nada. Não, gente, muitas vezes o caroço, o nódulo, ele não dói, Geralmente, o normal é ele não doer. Ou às vezes não é um caroço, mas o peito ele está muito endurecido em um local específico, Alterações no bico do peito. Então, aquele mamilo ele está retraído, ou ele está estufado, ou está inchado, tem que ser avaliado. A pele da mama avermelhada, retraída, endurecida ou parecida com uma casca de laranja.
Parece que tem uma inflamação aqui no lugar, quando você tem um machucado fica vermelho, então aquela sensação de coceira também tem que ser averiguado, tá? Feridas que não cicatrizam e coceiras que não melhoram, também pode ser um sinal do câncer, tá? Pequenos nódulos na região embaixo dos braços, nas axilas ou no pescoço, também precisa ser investigado. E saída de líquido anormal das mamas. Então, assim, a mulher, ela sem apertar, de repente ela percebe que está saindo algum líquido, por exemplo, pode ser amarelado, pode ser avermelhado, esbranquiçado, então isso tem que ser investigado. Pode ser que seja uma alteração hormonal, pode ser que seja uma gestação, que não era descoberta antes, mas pode ser que seja algum outro tipo de alteração que deve ser investigado, tá? Essas alterações, elas precisam ser investigadas o quanto antes, mas pode ser que não seja câncer, então eu queria ressaltar aqui que é importante conhecer, porque muitas mulheres ficam com medo do que vão descobrir pelo medo de ter o câncer, então nem sempre mas pode ser alguma outra alteração que precisa ser tratada, investigada, e se for o câncer, quanto antes o diagnóstico, mais eficaz é o tratamento. Então, para a gente falar sobre os mitos e verdades relacionados ao câncer de mama, a gente tem que saber o que é o conceito de mito, né? Então, pelo dicionário Aurélio, mito ele tem vários aspectos. Eu peguei aqui os principais relacionados ao nosso tema, que é a elaboração do espírito essencialmente ou puramente imaginativo. Essa elaboração ela vem por cultura, passou de geração por geração, então é um mito. Ela virou uma coisa que era fantasiosa, que acabou pela perpetuação dessa disseminação disso, ela acabou sendo considerada como verdadeiro. É uma representação falsa e simplista, mas geralmente admitida por vários membros de um grupo, de uma cultura, por exemplo, né? Algo ou alguém que é recordado ou representado de forma irrealista. Então, falamos agora de algo, né? Então, o câncer, ele é recordado ou representado de forma irrealista. Isso pode dificultar muito o tratamento, tá? Geralmente, o mito ele é utilizado para explicar fatos de difícil entendimento ou de difícil aceitação nas diferentes sociedades. Por exemplo, o mito relacionado ao câncer de mama, que é alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que aconteceu comigo foi o motivo de eu ter esse câncer. E a gente sabe que não é assim. Para ter o câncer, nós temos uma associação de fatores, várias coisas que vão acontecendo ao longo da vida, tá? Porque o câncer ele é uma alteração que acontece no DNA, no código genético daquela célula, tá bom? E verdade? Verdade é o que está de acordo com os fatos ou a realidade. Geralmente, quando a gente fala em doença, a gente sempre tem uma pesquisa, um método científico para provar aquela verdade associada, tanto para o medicamento, como para como a evolução da doença acontece, para ela ser dita como verdade, tá? Então, está de acordo com os fatos ou a realidade. E também ela vai condizir com o que acontece. Então tem que ter uma associação de causalidade, né? Coisa, fato ou evento certo e verdadeiro, que não se pode negar e que é aceito como autêntico. E quando a gente fala nos casos das doenças, ela tem que ter uma comprovada relação de causalidade, de link, né? De associação. Então, por exemplo, isso para você ter uma verdade absoluta de que tal coisa pode aumentar o risco de câncer de mama ou diminuir o risco de câncer de mama, devem ter várias fases de estudo que comprovaram essa relação. Então, hoje a gente sabe que não praticar atividade física aumenta o risco de câncer de mama. Então, foram feitos diversos estudos que comprovaram essa relação de causa e efeito, tá? Então, isso é tido como verdade. Então, para a gente falar sobre essa verdade, as verdades e os mitos que são os principais, né, os que eu consegui lembrar na minha prática clínica, e também usando o e-book que eu falei como base, a gente tem que primeiro falar o que é o câncer de mama, né? Então, o câncer de mama, ele é um tumor maligno, né? Podem ter tumores, que é um monte de célula que não deveria estar ali, que são benignos, né? Mas quando ele é maligno, ele é formado por uma multiplicação desordenada de células da mama,
com potencial para invadir outros órgãos. Geralmente essas células elas não têm as mesmas características da célula da mama, elas foram modificadas, tá? E ela tem capacidade de ir para outros órgãos, que a gente fala que quanto maior essa capacidade, mais chance de ter metástase, que é quando, no senso comum, quando o câncer ele espalha para os ossos ou outros lugares, tá? Há vários tipos de câncer de mama. E eles podem ser classificados, por exemplo, pela presença ou não de receptores hormonais. Estrogênio positivo, progesterona positivo, né? Então, resumidamente seria isso, ou triplo negativo. Então, de acordo com a classificação desse câncer, ele vai ter um tipo de tratamento, né? Vai ser mais agressivo ou não. Também tem a ver com o tamanho, com o estadiamento desse tumor. O tamanho que ele está e aonde ele já conseguiu acometer. Tá? Então, de forma simples, seria isso. A maioria dos casos dos cânceres de mamas, ele tem boa resposta aos tratamentos. E cada tratamento vai ser específico para cada tipo de câncer, conforme os receptores hormonais, por exemplo. E quanto antes descoberto e tratado, mais chances de sucesso. Dito isso, nós temos então que trabalhar essa questão dos mitos e verdades. Por quê? Porque tanto para a prevenção do câncer, né, tem alguns mitos que estão relacionados à prevenção, mas também ao tratamento. Então, muitas pessoas às vezes acham que não podem comer muita coisa, e esses mitos que são perpetuados, eu falo em relação, por exemplo, à alimentação, eles são ruins. Por quê? Porque podem dificultar o estado nutricional da paciente. Então, a gente tem que trabalhar com isso, tá? Conversar sobre isso. Então, vamos começar a falar sobre os mitos e as verdades, tá? Então, vocês vão ver sempre abaixo do balãozinho escrito verdade e mito. Quando for verdade, vai estar o verdinho escrito verdade. Quando for mito, vai estar vermelhinho escrito mito. Bom, primeiro ponto. É possível reduzir o risco de câncer de mama? Sim, isso é uma verdade que é muito bem estabelecida, tá? Então, é possível sim eu reduzir o meu risco de câncer de mama. Ele é individual, vai estar relacionado tanto aos fatores hereditários como o estilo de vida, né? Então, infelizmente, quanto mais velha eu sou, eu tenho mais chances, que é uma coisa que é imutável, mas tem aquelas coisas que eu posso mudar. Então, existem fatores que são considerados modificáveis. Esses fatores modificáveis comprovadamente podem aumentar ou reduzir o risco para o câncer de mama. Então, manter o peso corporal adequado, então manter um limite de peso, um peso que eu vou tentar manter durante toda a minha vida. E esse peso eu tenho que saber, ele tem que estar na faixa de normalidade, no IMC de eutrofia, mas ele também tem que ter uma composição corporal mais adequada. Então, eu tenho que tentar diminuir a quantidade de gordura do meu corpo, que isso vai ser feito com uma avaliação, né? E principalmente na região abdominal, que é aquela gordura abdominal que a gente pode medir pela circunferência da cintura. Que o ideal é que a mulher tenha menor do que 80, ou quando já está aumentada, menor do que 88, tá? A circunferência da cintura ela é medida bem no umbigo, né? A gente fala, ou no meio, entre o ossinho aqui da bacia e o ossinho da costela, tá? Assim, e aí você mede com o abdômen relaxado. Praticar atividade física, então a prática de atividade física, tanto aquela que a gente fala que tem bastante gasto de energia, que vai acelerar o batimento cardíaco, que é a atividade aeróbica, como a atividade de resistência, que vai melhorar a nossa massa magra, tá? Que tem tudo a ver com a composição corporal que ajuda a prevenir o câncer de mama. E a recomendação ela é tão bem estabelecida que ela tem uma quantidade que nós devemos praticar atividade física durante toda a vida, que é mais ou menos 150 minutos por semana. E é considerado internacionalmente uma atividade física moderada, tá? Essa atividade física moderada, ela pode ser feita tanto no meu trabalho como no lazer. Mas é indicado que as mulheres, os homens, né, a população de maneira geral, tenha sim sempre separado um momento para praticar atividade física, que seria pelo menos 3 vezes na semana de 30 minutos. E isso vai reduzir o risco de câncer de mama, tá?
Já existem estudos na população brasileira que demonstram que a prática de atividade física em mulher, tanto na pré como na pós-menopausa, ela é importante durante toda a vida, que ela pode reduzir em 50% o risco para o câncer de mama, tá? E ela também é muito importante para aquelas mulheres que já tiveram câncer de mama, para evitar um novo caso, tá? Uma recorrência da doença. Evitar o consumo de bebida alcoólica, não fumar, também é importante para reduzir o risco de câncer de mama, amamentar quando possível, e é importante aqui que a amamentação, quanto maior a duração, mais protetora ela é, tá? Então, a gente fala que a recomendação é amamentar exclusivamente até 6 meses, e depois de 6 meses, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, fala que é de 2 anos ou mais a recomendação. E esses benefícios, eles são tanto para o bebê como para a mãe. E um dos benefícios da amamentação está relacionado a reduzir o risco de câncer de mama, tá? Muitas pacientes perguntam em relação à terapia de reposição hormonal. A gente fala que a terapia de reposição hormonal, ela tem que ser avaliada conforme o risco da paciente, conforme como que a paciente está passando por aquele momento, né, da perimenopausa ali, e quais vão ser os benefícios para ela. Mas é conhecido que a terapia de reposição hormonal por longo período, mais do que 5 anos, ela pode sim aumentar o risco de câncer de mama. Então, por isso que a gente fala muito que essa terapia de reposição hormonal, ela tem que ser assistida, ela tem que ser orientada pelo médico, tá? Ela não pode ser feita, como a gente vê muitas vezes, sem a orientação, tá? E quando ela acontece por período maior que 5 anos, ela pode aumentar o risco para o câncer de mama. Então, isso realmente é uma verdade, tá? Não é um mito. Então, o que não é possível mudar quando a gente fala dos fatores de risco, né? Então, a idade, a menarca, né, que é a primeira menstruação quando ela é precoce, ela é antes dos 12 anos. A menopausa tardia também pode ser considerada um fator de risco. E a história familiar. Essa história familiar, a gente fala da história familiar em parentes de primeiro grau, tá? E essa história familiar, ela quer dizer tanto para se eu tenho algum parente, mãe, irmã, com câncer de mama, e também ovário, tá? Parente de primeiro grau. Então, pode aumentar o meu risco, a minha chance de ter câncer de mama. Então, é muito importante que aquelas mulheres que têm um histórico familiar de câncer de mama, que elas se preocupem em mudar aquelas características comportamentais que são possíveis de ser alteradas, tá? E o risco, ele aumenta mais ainda quando eu tenho, por exemplo, a minha mãe ou minha irmã tiveram câncer precocemente, né, antes dos 50 anos, tá? Então, mais chances de ter tido um câncer que a gente fala de câncer hereditário, tá? E as alterações genéticas. Essas alterações genéticas foi muito falado ultimamente, que são as alterações que acontecem nos genes, especificamente do BCRA1 e BCRA2. Isso aqui é muito assim, geralmente poucas pessoas fazem, hoje tem aumentado mais, né, a indicação dos testes genéticos. Então, quando há uma alteração genética nesses genes BCRA1, BCRA2, o oncologista, o mastologista, juntamente com a paciente, ele vai recomendar ou não, por exemplo, a retirada da mama completa, tá? Então, isso aqui não é possível mudar, mas a gente pode fazer essa prevenção precoce, sabendo que a paciente tem essa alteração. Bom, outro mito que algumas pacientes perguntam é: usar sutiã apertado causa câncer? É um mito, tá, gente? Então, apesar de ser desconfortável, é mito. O uso de sutiã apertado ou com metal não causa câncer. Porém, deve ser evitado nos casos de dores nas mamas, relacionadas ou não ao ciclo, pois podem piorar a dor pela compressão e o atrito, tá? Então, assim, pelo desconforto. Então, e algumas pacientes também que já estão no tratamento do câncer de mama, elas reclamam bastante do uso de sutiã, tá? Porque a pele fica mais sensível, principalmente quando tem radioterapia. Então, apesar de ser mito, esse mito ele existe por essa confusão de informação, tá? Então, ele pode causar um desconforto, mas ele não tem a capacidade de causar câncer. A história familiar do lado paterno também afeta o risco de câncer de mama?
porque muitas vezes as pacientes acham que é apenas a história da família da mãe. Não, realmente a história do pai também é importante, tá? Algumas pacientes acreditam que somente a história familiar da mãe é relevante, mas a influência de ambos os lados é a mesma, tá? Então essa influência ela acontece e não tem diferença, não tem mais probabilidade do lado da mãe ou mais probabilidade do lado do pai. Então é a mesma coisa, mesmo se eu tenho algum familiar da parte do meu pai que tem, alguma mulher da parte do meu pai que tem câncer de mama, pode acontecer de eu ter, assim como se eu tenho algum familiar por parte de mãe, tá? No lado paterno é importante considerar os casos entre as mulheres, porque quando a gente fala no câncer de mama em homens, ele é mais raro, né, bem mais raro, e geralmente ele está associado a obesidades graves, por exemplo, tá? Então o câncer de mama, ele é mais, no homem é mais raro, além de ser mais raro, geralmente ele seria mais facilmente evitado com alterações de estilo de vida. Pancadas no seio. Se eu tive uma pancada no seio, eu tenho mais chance de ter câncer de mama? Essa pancada ela vai ser suficiente para gerar uma alteração no material genético da célula da mama para gerar um câncer? Não, isso é mito, tá, gente? O que acontece é que, dependendo do grau desse trauma, ele vai causar uma dor e desconforto, mas isso não é câncer, tá? Ou muitas vezes a mulher já estava com aquele nódulo no peito, só que ela não percebia aquele nódulo. Então, com a pancada, com aquela injúria, digamos assim, na mama, ela foi lá, ela palpou, ela sentiu, ela teve mais percepção e conseguiu perceber aquele nódulo, tá? Então, ela acaba procurando um médico também após essa pancada e aí ela vai descobrir o câncer. Então, o câncer já estava lá, não foi aquela pancada que desenvolveu aquele câncer, mas ele foi mais fácil de achar. Foi aquela pancada que gerou a procura no médico ou gerou a própria mulher a procurar, a palpar a mama e esse autoexame, digamos assim, fez com que ela encontrasse aquele nódulo. Pessoas jovens podem ter câncer de mama? Com certeza, é verdade. Tá? Apesar da idade ela ser um fator de risco, existem casos que geralmente são casos que são hereditários, né? Que a mulher antes dos 50 anos ela pode ter o câncer de mama, tá? Apesar de ser mais comum em mulheres acima de 50 anos, a estimativa é que somente 10% dos casos aconteçam antes dos 40 anos, tá? Então é uma minoria, mas ele acontece. Contudo, o aumento de casos em mulheres mais novas podem estar relacionados à nossa mudança de vida, né, feminina. Tanto a redução do número de filhos, gestações que estão acontecendo mais tardiamente, que muda toda a modulação hormonal, tá? A redução da prática da amamentação, um aumento de estresse isso não existem estudos que comprovam essa relação assim bem estabelecida do maior estresse da mulher com a relação com o câncer de mama, mas eu particularmente acredito porque nós temos muitas mudanças hormonais quando nós estamos muito estressadas, né? Aumento do cortisol, resistência à insulina, às vezes tem uma piora na composição corporal com aumento da gordura corporal, principalmente da região abdominal. Né? Além disso, o estresse ele gera uma piora na alimentação, tenho menos tempo para comer, eu como com muita pressa, eu como mal, tenho uma alimentação mais inadequada, mais pobre em frutas e verduras e rica em alimentos rica entre aspas, né? Com muita alimentação mais rápida, mais aqueles fast foods, ultraprocessados, né? Isso está fazendo com que às vezes o câncer ele apareça mais cedo, além das questões hereditárias, tá? Eu não amamentar, então hoje a gente está tendo muita dificuldade, né, de conseguir a amamentação, muitas mulheres não conseguem, tanto pelo puerpério, está tendo muita depressão pós-parto, tem a própria dificuldade de apoio na amamentação, o retorno do trabalho, muitas vezes
A mulher não tem uma rede de apoio que ajuda, que auxilia essa amamentação prolongada a partir dos 6 meses. Então, todas essas mudanças estão fazendo com que o diagnóstico de câncer de mama ele seja em idade antes dos 50 anos, tá? Associados ao estresse do dia a dia. Então, pessoas jovens podem ter câncer de mama, sim. Abortos induzidos ou espontâneos favorecem o aparecimento do câncer de mama? É um mito. Não existe comprovação de que ter tido um aborto aumenta o risco para o câncer de mama, tá? Apesar do aborto, principalmente quando a gente fala do aborto induzido, ele tem sido visto com muita cautela, né? Porque na nossa sociedade ele não é permitido e quando ele é feito de forma clandestina ele pode gerar vários outros problemas, inclusive hormonais, tá? Mas não existe nenhuma pesquisa que comprove a relação de aborto e o risco de câncer de mama, nem aumentando e nem diminuindo, ok? Gestantes podem fazer mamografia? Sim, as gestantes podem fazer mamografia, mas essa mamografia ela geralmente só é feita em casos que realmente é necessário. Os médicos eles não orientam de praxe, né, que uma gestante faça mamografia. Essa orientação ela vai acontecer quando existe alguma suspeita por algum motivo, tá? Então, com uma orientação e indicação médica. Então, a mamografia ela pode diagnosticar a maioria dos cânceres de mama em uma mulher grávida. E geralmente é seguro fazer uma mamografia durante a gravidez, tá? Ela vai ser vista com cautela e apenas utilizada em casos com que o médico faz essa recomendação. Mulheres com seios pequenos não têm câncer de mama? Algumas pessoas acham que não, mas infelizmente sim. O câncer ele pode acontecer independente do tamanho da mama. O que acontece diz mais em relação à densidade das células mamárias, tá? Então, o tamanho dos seios não interfere o risco de desenvolver o câncer de mama. Se eu tenho tecido mamário, porque o que é o câncer? Como a gente falou lá atrás, é uma modificação na célula da mama. Então, se eu tenho tecido mamário, posso ter o câncer de mama. A prova disso é que homens também podem ter o câncer de mama, tá? Entretanto, se eu tenho uma mama muito densa, a densidade ela tem muito mais a ver com como que eu vou explicar? Ela não tem a ver com tamanho. Então, eu posso ter uma mama pequena e ter uma mama densa, e uma mama grande e ter uma mama densa, tá? Ter mamas muito densas, sim, é um fator de risco para o desenvolvimento da doença, do câncer de mama. E isso vai ser feito uma avaliação com o médico, que ele que vai saber falar melhor, tá? Em alguns casos, quando a mulher tem uma mama muito densa e presença de calcificações, por exemplo, ela até antes da idade de 50 anos, que seria recomendado fazer uma mamografia, ela precisa antecipar a realização da mamografia anual ou a cada 2 anos, isso conforme a orientação médica. Desodorante antitranspirante pode causar câncer de mama? É um mito, tá? Não tem nenhuma comprovação de que tanto rolon, como creme, como spray, desodorante pode causar câncer de mama. O câncer de mama ele tem origem em uma mutação no DNA, no material genético da célula, que ela pode ser herdada, né, que é quando passa, é hereditário, quando passa de familiar, digamos assim, ou adquirida. Essa mutação do DNA, quando ela é adquirida, são os fatores ambientais, alguma coisa acontece que tem uma alteração naquele DNA celular, né, que tem aqueles fatores de risco modificáveis que nós conversamos, que podem aumentar a chance dessa célula, desse material genético ser alterado, tá? Nenhum tipo de desodorante, seja ele rolon, spray ou aerosol, tem potencial de causar modificação no material genético da célula da mama, ok? Então, nenhum estudo comprovou que a utilização do produto favoreça o aparecimento da doença. É isso que nós temos até hoje, então realmente é um mito. Depilação a laser, né? Algumas pacientes relacionam ao aparecimento do câncer de mama porque elas fizeram depilação a laser, ou existe esse mito de que fazer depilação a laser pode aumentar o risco por câncer de mama. Não existe uma relação, tá? Porque esse mito ele existe, por quê? Porque quando a gente tem uma exposição prolongada à reação,
a radiação pode gerar uma danificar o DNA. Só que essa exposição prolongada à radiação tem que ser por muito tempo e ela tem relação com o tipo de exposição que eu tenho, tá? Essa exposição prolongada e dependendo do tipo vai favorecer o desenvolvimento do câncer. Só que quando eu falo na depilação a laser ou por luz pulsada, a radiação liberada pelos equipamentos, ela é muito pequena, ela não é igual à radiação emitida por um raio-x, por exemplo, tá? Que é muito maior. Então, por isso, a depilação a laser, ela não aumenta o risco para o câncer de mama. Então, não é uma preocupação. Estresse, mágoa e raiva podem causar câncer de mama? Apesar de, quando nós tratamos pacientes com câncer de mama, nós percebemos muito essa questão do estresse, da mágoa, uma reflexão, até porque a paciente que, quando ela é diagnosticada com câncer de mama, ela fica muito reflexiva, então ela acaba pensando na vida como um todo, né? É um mito, não existe comprovação de que o câncer pode ter sido causado pelos momentos estressantes da vida da paciente, tá? Ou porque ela guarda muito rancor, ela tem, a gente fala com característica de remoer muito aquela dor, né? Não, isso não pode causar o câncer de mama, não existe comprovação. Porém, toda emoção e situações desgastantes podem gerar estresse, que, a depender da frequência e intensidade, desencadeiam reações químicas e hormonais, alterações hormonais, né? Como eu falei rapidamente nos slides anteriores, que podem acelerar o processo de adoecimento de maneira geral. Né? Até como a pessoa passa pelos momentos em que ela esteve doente, como que ela reage, né, durante o processo de convalescência. No entanto, não há estudos que comprovem a relação de causalidade entre o câncer e o estresse. O que se sabe de fato é que o diagnóstico de câncer de mama ele pode desencadear em até 5 anos um episódio depressivo. Tá? Então, assim, depois que eu fui diagnosticada com câncer de mama, eu posso ter uma depressão. Essa depressão, ela pode, muitas vezes até a paciente, ela não responde bem ao tratamento, ela não tem vontade de se tratar, tá? É muito comum. Então, é muito importante que a paciente diagnosticada com câncer de mama, ela passe por um acompanhamento psicológico, tá? Para evitar essa depressão que pode piorar ou até fazer a paciente morrer diante de um câncer que poderia ser tratado, tá? Ou quando a paciente já tinha um transtorno depressivo ou de ansiedade previamente, durante o tratamento, tanto pelas interações dos medicamentos, como pela própria angústia de estar passando pelo aquele tratamento, pode piorar um transtorno depressivo que já existia, tá bom? Ou de ansiedade que já existia. Então, é muito importante a gente falar do acompanhamento, da necessidade do acompanhamento com o psicólogo e do apoio familiar, né, que isso nem se fala. Então, para resumir, eu coloquei alguns mitos e o que na verdade seria verdade. Mito, que quem procura sempre acha, né? Então, muitas pacientes falam, eu não vou ficar procurando, porque ficar indo no médico, fazer mamografia, ficar procurando ginecologista, mastologista, ficar me tocando para achar alguma coisa, uma hora eu vou achar, tá? Isso é um mito. Por quê? A verdade é que a mulher que se conhece, que conhece o seu corpo, que se cuida, é importante ela cuidar do próprio corpo, não só falando do câncer de mama, mas falando do seu bem-estar e do seu autoconhecimento e do seu controle, né? E a partir do momento que ela se conhece, mais cedo ela pode descobrir quando ela estiver doente e mais chance ela vai ter de cura, tá? E de passar pelo aquele tratamento da melhor forma possível. Mito, que se mexer piora, né? Algumas pacientes têm esse mito em relação ao tratamento. Assim, descobrir um nódulo, deixa ele aí, não vou ficar mexendo não, se ficar mexendo, fazendo punção, fazendo mamografia, vai piorar, deixa ele quietinho aí, não tá crescendo, tá tranquilo, deixa ele quieto. Isso é um mito, tá, gente? Se eu tenho um caroço, ele pode ser que ele continue do mesmo tamanho, mas de repente, quando ele começar a crescer, já vai ser tarde demais, né? O médico que é a pessoa que vai falar
vai fazer a avaliação. Às vezes é necessário fazer uma punção, às vezes não, às vezes ele vai ver que aquilo ali não tem nenhuma necessidade de nenhum procedimento, mas quem vai saber qual é o melhor procedimento a ser feito vai ser o médico, tá? Então é verdade que tratar o câncer de mama é a chance que se tem de curá-lo. Se eu não tratar, eu não tenho chance de me curar. Claro que eu faço o tratamento e esse tratamento pode ser que infelizmente não chegue à cura, mas ele vai ter o objetivo de melhorar a minha vida, a minha qualidade de vida, contribuir para que eu fique bem durante o tratamento, durante o percurso da doença, né? Quando a gente fala no cuidado paliativo, por exemplo, que é um tratamento que se faz para diminuir os sintomas da paciente que está com câncer e melhorar esse final da vida dela, tá? Então, tratar o câncer de mama é a chance que se tem de curá-lo e de ficar melhor durante o curso da doença, tá? Mito, que quem descobre morre mais rápido. Dessa forma é melhor nem saber. Isso aqui já escutei, né? Assim, em conversas do dia a dia, pessoas, mulheres falando, eu não vou ficar mexendo com isso, eu não gosto de ficar indo no médico. Homens falam muito isso, né? Eu não vou ficar mexendo no médico, não. Quando eu descobrir, eu vou morrer mesmo. Não é assim, tá? Quanto mais cedo a doença é descoberta, o tratamento é mais rápido e maior é a chance de cura, bom? E outra coisa, a gente também tem que falar em relação a quanto mais cedo a doença ela é descoberta, mais chances eu tenho também de ter só um tratamento e esse tratamento vai ser eficaz, por exemplo, então eu vou ter menos efeitos colaterais. O médico ele vai ter mais possibilidade de escolher entre os tratamentos que são existentes. Então a gente tem que pensar isso. Quanto mais cedo eu descubro, melhor é. Mais chances eu tenho tanto de ser curada, como de não ter tantos efeitos colaterais no tratamento, né? Mito, que todo mundo que tem câncer morre. Isso aqui é um mito popular. Muitas pessoas acham, tive câncer é a sentença de morte. Não, isso mudou muito, tá? Antigamente, realmente, a gente não tinha muitos meios de diagnóstico. Quando a pessoa descobria que estava com câncer, já era um câncer muito avançado, os tratamentos eram outros. Então, hoje a gente mudou tanto o nosso estilo de vida, como os métodos que são capazes de descobrir, né, de diagnosticar o câncer, como o tratamento. Então, como muitas outras doenças, a chance que se tem de não morrer por câncer de mama é descobrir no início, tá? Então, é assim, toda doença que a gente consegue tratar ela o mais rápido possível, mais chance a gente tem de ficar livre dela ou viver bem com ela, tá? Quando a gente fala das doenças crônicas, por exemplo. Quanto mais aplicado, quanto mais a gente se dedica a esse tratamento também, mais chance a gente tem de viver bem com essa doença ou de ficar livre dela. Que é uma doença apenas de pessoas tristes, né? Isso é um mito que as pessoas acham que eu já ouvi comentários, não, é porque ela sempre foi muito triste, eu ficava remoendo as coisas, por isso que ela teve câncer. Não, gente, o câncer não é uma doença de pessoas tristes e não quer dizer que porque eu sou feliz eu não vou ter câncer. Não, não é assim, existem vários fatores que estão associados, tá? Assim como eu posso ser uma pessoa que tem uma depressão crônica, um histórico de depressão e nunca ter câncer, tá? Qualquer pessoa ela pode ter câncer de mama, independente de estar ou não vivendo um momento de tristeza, certo? Mito, que somente as pessoas mais velhas podem desenvolver câncer. A gente já falou lá atrás, né? O câncer de mama ele pode acontecer em pessoas jovens ou idosas. Porém, a idade, o envelhecimento, ela aumenta o risco de ter a doença, ok? Mito, que câncer é uma doença contagiosa. Antigamente se via muito mais isso, hoje as pessoas estão mais esclarecidas quanto a isso, de que o câncer é uma doença hereditária, com mudanças no DNA, mas ela não passa, né? Ela não é contagiosa. Então, o câncer não é uma doença contagiosa e a gente tem que perpetuar essa ideia, certo? O que a gente pode fazer a pessoa está com câncer, muito pelo contrário, a gente tem que apoiar e cuidar dessa pessoa que está com câncer. O apoio familiar, o apoio dos amigos é muito importante para quem está passando por um tratamento de câncer.
Esses aqui foram os sites que eu utilizei, né, além do e-book, para fazer essa aula, essa conversa, esse bate-papo sobre os mitos e verdades relacionados ao câncer de mama. Obrigada.